Bom dia, pessoal, minha galerinha do 7º ano, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, tendo uma rotina aí legal de estudos, com exercícios, fazendo tudo que dá pra fazer, né? Vamos lá para a aula de hoje, a gente tem tipos de predicado e vocês podem estar aí se perguntando, né? Meio esquisito, a gente já aprendeu isso, tipos de predicado? É verdade, vocês já aprenderam 2 tipos, mas tem um terceiro surpresa. Essa folhinha aí que vocês receberam com essa imagem, né? Essa que eu tô mostrando aqui, se imprimir, show de bola, muito bom. Se colar no caderno, melhor ainda. Agora, se não tem como imprimir em casa, legal vocês copiarem. Eu sei que predicado verbal e nominal vocês já têm no caderno, vocês já copiaram, então copia só o terceiro, o predicado verbo nominal, que está lá no finalzinho dessa folha. Então, vamos começar. Só vou dar uma revisãozinha dos outros 2 tipos de predicado, porque faz um tempinho que a gente não conversa, né, sobre eles. Então, vocês aprenderam o predicado verbal, a gente chama carinhosamente de PV. E ele tem que ter algumas coisinhas. É obrigatório que ele tenha algumas coisinhas. Tem que ter. Tem que ter o quê? Um verbo nocional, que designa ação. Ok? Então, ele tem que ter um verbo de ação e pronto. Então, a gente tem um exemplo aqui. Gina Weasley joga quadribol. Essa é a nossa frase. Gina Weasley é sujeito e a gente não está trabalhando com sujeito, então ignora. Predicado é tudo que sobra, né? Joga quadribol, tá aqui, ó, predicado, joga quadribol. Vamos ver se tem o nosso requisito, vamos ver se tem um verbo nocional. O verbo nocional, joga, tem, tá aqui, é o núcleo, né? O núcleo de um predicado verbal é o verbo. Muito bem, que riscaçada que eu fiz aqui. Por que eu escolhi a Gina Weasley para representar aqui o predicado verbal? Ela é uma menina, para quem não sabe, é uma personagem do filme Harry Potter. Ela joga quadribol, ela enfrenta os vilões, ela pratica magia. Então, ela é uma menina bem ativa, né? Ação. Ela tem muita ação no filme com ela, ok? Então, ela é principalmente aqui com o uniforme de quadribol, que é um jogo de muita ação. É o jogo dos bruxos, lá do filme, né? Então tá, no final isso vai fazer sentido, tá? Vamos continuar. Predicado nominal. Também já aprendemos que o predicado nominal ele tem que ter 2 coisas, olha aí, 2 coisinhas, que são um verbo de ligação. E aqui embaixo eu escrevi ali para vocês os tipos, vocês também já têm isso no caderno. Ficar, estar, ser, tornar-se, andar, parecer, permanecer, virar e continuar. Então, ele vai ter um verbo de ligação. E esse verbo de ligação serve para ligar o quê? Já que ele é de ligação, ele liga. Ele liga o sujeito ao seu predicativo. Então, é para isso que ele serve. Ele só serve para ligar a pessoa ao seu predicativo. Que pessoa que eu escolhi dessa vez? Escolhi a Ana. Ana é o nosso sujeito, tá aqui, né? A Ana é uma personagem do filme Frozen. Por que eu escolhi ela para o predicado nominal? Ela é uma menina com muitos predicativos, tem muitas características marcantes. É uma menina muito emocional, muito sensível, emotiva, né? Ela tem muito sentimento, dá pra ver isso no filme. Então, ela é perfeita para representar o predicado nominal, que tem a ver com isso, com as nossas características internas, tá? Com nossos estados, as nossas qualidades, defeitos, etc. Mas vamos ver nessa frase aqui. Então, Ana é o sujeito e a gente não está focando em sujeito, né? Nessas aulas, a gente está focando em predicado. E o que é o predicado? Tudo que sobra quando tira o sujeito. Então, aqui, ó, predicado é atenta. Esse é o predicado. Tem que ter 2 coisas nesse predicado, como a gente viu aqui em cima, né? Tem que ter isso e isso. Tem verbo? Tem verbo é. Ah, mas o verbo é não tá na lista. Tá sim. Tá sim, tá aqui, ó. Ser, eu sou, ele é. Não ficou muito bom, né? Mas é isso aí. Então, tem o verbo é.
que é o verbo ser. Tem um predicativo? Tem. Atenta. Aqui. Atenta. É um predicativo? Por que é um predicativo? É uma característica. Eu sou atenta, a pessoa pode ser atenta, ela é atenta, somos atentos, né? Características. É o que a gente pode ser ou não ser. Eu não sou atenta, também dá pra falar. E qual que é o núcleo aqui? Do predicado verbal, lembra? O núcleo é o verbo. Do predicado nominal, o núcleo é o predicativo. O nosso verbo aqui, ele não me diz muita coisa. O nosso predicativo me diz bastante. Me diz como é que essa menina é. Ok? Agora estamos preparados para conhecer o terceiro tipo de predicado. O temido verbo nominal. A gente vai desvendar ele vai ficar facinho, facinho. E o que é isso, né? O que é isso? O que é isso daqui? Isso aqui é um crossover? É uma mistura? É uma mistura. É uma mistura das duas personagens ali de cima. Da Ginny Weasley com a Anna de Frozen. Então, é a Anna Weasley? Quem é essa, né? Essa mistura tem tudo a ver com conteúdo. Vocês vão ver só. Predicado verbo nominal, gente, PVN. Olha só que invejoso, olha só. Ele tem o verbal dentro dele e ele tem o nominal dentro dele. Ele tem os dois de cima, né? É uma mistura dos dois. É exatamente isso. Por que eu disse que ele é invejoso? Vou contar a historinha do predicado verbo nominal para vocês. Ele, coitadinho, não tinha nada na vida. Não tinha nada. Aí ele olhou para os amigos dele, né? O verbal e o nominal. Ele pensou, vou roubar uma coisinha de cada um. Ele é um ladrãozinho. Então, ele foi lá no predicado verbal. Ele viu o que o predicado verbal tem que ter, né? Para eu poder roubar. Ah, tem que ter um verbo nocional. Só tem isso. Então, é só isso que eu vou roubar. Não dá para roubar outra coisa, se ele só tem que ter isso, né? Então, eu vou roubar para mim um verbo nocional. Vamos lá embaixo. Vamos lá embaixo ver o que ele roubou. Ó. Roubou. Tá aqui, ó. Verbo nocional, verbo de ação. E agora, o que eu vou roubar do meu outro amigo aqui, né? Do predicado nominal. Ah, ele tem duas coisas, ó. Ele tem que ter duas coisas, né? Então, eu posso roubar uma dessas duas. Vou escolher. Ah, eu vou roubar o verbo de ligação. Só que teve um probleminha, né? Quando ele chegou aqui, ele viu... Opa, mas eu já tenho um verbo. Não posso ter um nocional e um de ligação. Só tem que ter um. Então, deixa eu voltar lá. Cancela, cancela. Não posso roubar o verbo de ligação. Não posso ter dois verbos, só posso ter um. Então, dele, em vez de roubar o verbo, eu vou roubar o predicativo. Perfeito. Ótimo. Então, ele roubou o predicativo do outro coleguinha. E é isso que forma um predicado verbo nominal. Ele tem que ter essas duas coisas. Vamos ver o exemplo. Ana, que é o nosso sujeito, então esquece, não estamos focando em sujeito. Tem que saber o que é sujeito, mas essa aula não é sobre ele, tá? A aula é sobre o predicado. O predicado é tudo que sobrou. Olha só a diferença desse predicado para os outros. Ele tem um verbo nocional aqui, mas ele também dá a característica lá do sujeito, da Ana. A característica do fato dela ser atenta. Ela joga quadribol atenta. Ela joga quadribol e é atenta enquanto joga quadribol. Vocês entenderam? É uma característica dela enquanto ela faz aquilo. Então, ele tem as duas coisas, né? Ele tem um... Aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar a parte de baixo aqui da imagem. Ele tem ali o joga e o atenta. Ele tem os dois. É que isso aqui tá tapando, né? Mas vocês conseguem ver aí, né? Verbo nocional e predicativo. Ele tem os dois. Ok? E aí, por isso tem que ter cuidado. Porque imagina uma pessoa, um aluno, numa prova, numa atividade, numa avaliação. Ele ganha essa frase aqui para classificar. E ele chega e começa a ler, né? Ana joga. Opa, eu sei o que é isso? Joga é um verbo de ação, então é um predicado verbal. Acertei, vou tirar 10.
Coitado desse aluno, né? Ele não leu a frase até o fim. Tem que ler até o fim, gente. Se a frase acabasse aqui, ó, quadribol, Ana joga quadribol, ele estaria certo. Mas ela não acaba aí, gente. Tem que ler a frase até o fim. Ela tem mais uma coisinha, ela tem, ó, uma característica, um predicativo. E o predicado verbal não tem característica nenhuma. Não pode ser PV. É um PVN. Ele tem verbo de ação, ele tem característica. Tem as duas coisas. É isso que torna ele especial. Por isso que ele é, ó, essa misturinha aqui. E o núcleo? Qual que é o núcleo dele? Vamos relembrar o núcleo dos outros. Núcleo do predicado verbal, verbo. Núcleo do predicado nominal, predicativo. E o núcleo do predicado verbo nominal, as duas coisas. Ele é o único que tem 2 núcleos, porque ele roubou um de cada. Beleza? Leiam ali na apostila, tem explicação sobre isso. Qualquer coisa me perguntem. O SAS TV também tem aula sobre isso, podem ir lá me perguntar, ok? Tirem suas dúvidas também, mandem áudio que eu explico, mas basicamente é isso daí, tá bom? Tchau, beijo pessoal!